Seja muito bem-vinda a essa aula onde eu quero te mostrar como que você pode liderar com autenticidade, de maneira que você seja reconhecida pelas suas competências na sua liderança. E eu tô falando isso, seja você uma empresária, né, você tendo a sua própria empresa, o seu próprio negócio, porque você é uma líder dessa empresa, sendo você uma coordenadora, uma gerente, uma diretora, independentemente do nível hierárquico, eu vou falar sobre bases da liderança para mulheres que geralmente a gente não vê em nenhum lugar. Eu mesma acabei quebrando bastante a cara até chegar nessas teses que eu vou trazer aqui para você hoje, que eu espero que sejam extremamente valiosas para te levar para sua liderança autêntica. Mas antes, eu preciso me apresentar, eu preciso que você me conheça, né? Quem é essa pessoa aqui que tá falando com você nesse momento? Eu sou a Aline Decker, eu sou mentora de liderança para mulheres e fundadora da Ela, Escola da Líder Autêntica. Eu fiz teatro e dança por cerca de 10 anos, mais ou menos. Eu passei boa parte da minha adolescência vivendo essa vida artística num projeto social e talvez seja por isso que eu sou uma pessoa um pouco mais extrovertida e desinibida de alguma maneira. Eu sou formada em jornalismo, essa é a minha formação, mas sou uma entusiasta absurda da psicologia e talvez em breve eu grave uma nova abertura por me tornar uma estudante de psicologia. Talvez. Estou dando spoiler? Estou. Mas a gente fala sobre isso num próximo vídeo, tá? Eu já participei dos maiores eventos e masterminds de marketing e gestão do Brasil. Inclusive, fiz parte do mastermind do Érico Rocha no Plat 10+, né? Que é um grupo onde empresas que faturam mais de 10 milhões participam, e em outros eventos, né, pelas empresas que eu já fiz parte antes. Eu tive a oportunidade de construir um time de marketing do zero, e quando eu saí dessa empresa, eu saí com cerca de 20 pessoas, mais ou menos, no time de marketing, com níveis, né, hierárquicos dentro do time. Eu acabei participando da reestruturação de um reposicionamento de uma empresa, onde a gente saiu de 7 dígitos para múltiplos 8 dígitos de faturamento, isso pelo resultado que foi gerado junto com todo o time, né? Não só pela estratégia, mas com todo o time que esteve por trás. Eu já formei mais de 600 líderes, esse número está sendo atualizado dia a dia, inclusive, e daqui a pouquinho já vai estar obsoleto, porque são centenas de líderes que já passaram por mim dentro de formações que eu já entreguei dentro da própria escola e antes, inclusive, de abrir a escola, onde eu acabava palestrando e treinando em eventos ou formações que eu já fiz parte antes. E basicamente assim, geminianíssima, tá? Podcaster, liver, blogueira, mentora, professora, palestrinha, assim, ó, habla e habla, tudo que envolve comunicação, provavelmente eu tô dentro, porque esse é muito da minha vibe mesmo. Esse foi um resumo do resumo do resumo, assim, da minha trajetória, alguns números bonitinhos que é legal de trazer pra você. Mas tem uma outra parte da minha trajetória que eu queria compartilhar com você um pouco, que foi um pouquinho da minha carreira, de alguma maneira, mas especialmente no momento em que eu fui promovida. Bom, eu comecei a trabalhar com 14 anos, muito cedo, já era um desejo que eu tinha de poder contribuir um pouco em casa e poder comprar as minhas coisinhas assim que eu gostaria. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar em algumas empresas diferentes, mas onde eu acabei construindo uma carreira muito forte foi em agência de marketing, até porque eu estudava jornalismo, né? Então acabou ficando muito conectado. E dentro de uma dessas agências que eu trabalhei, que foram quase 4 anos lá como redatora, chegou uma hora que eu não me sentia mais alinhada. E eu não entendia porque eu só sentia que eu não queria mais trabalhar lá. E aí eu lembro que eu fiz, tipo, isso aqui é até bonitinho de falar. Eu fiz uns cálculos, assim, pra entender quanto tempo eu sobreviveria se eu pedisse demissão da empresa, contando com todas as finanças que eu tinha e tudo mais. Eu fiz meus cálculos, entendi quanto tempo que eu tinha para encontrar um outro trabalho e pedi demissão, sem ter um outro emprego em mente. E aí eu comecei, claro, a buscar muito, né, várias vagas e oportunidades, e eu encontrei uma oportunidade de uma empresa que eu fiquei apaixonada pela cultura da empresa. E aí era uma vaga de copywriter, me candidatei, fui passando por todas as etapas, passei no processo seletivo, moral da história, fiquei desempregada por uma unidade de dia, eu estava me programando para muitos meses, mas na verdade acabei, né, ficando só um dia fora do mercado de trabalho, e comecei a trabalhar nessa empresa. E aí eu me apaixonei completamente, assim, pela cultura, pela vibe, era uma empresa de gestão de empresas. E com um ano de empresa, eu recebi o desafio de gerenciar a equipe inteira. Só que assim, naquela época, eu tinha 22 anos, quando eu tive essa conversa com meu líder. O antigo gerente da empresa tinha acabado de ser desligado, e ele me convidou trazendo assim, olha, Aline, eu sei que você não tem experiência, mas eu gostaria de te desafiar, eu gostaria de te desenvolver essas habilidades, mas eu quero saber se você topa. Naquele momento, eu fiquei assim, cara, que oportunidade incrível, eu sempre quis isso, no final das contas. E eu aceitei. Só que no momento que eu aceitei, eu fiquei me perguntando, tá, mas por que eu?
Sabe, eu era uma das pessoas mais novas da empresa e a pessoa mais nova de idade mesmo. Por que que ele me escolheu? E aí nessa de ficar me perguntando, né, por que eu e não outras pessoas que aparentemente tinham muito mais condições mesmo de ocupar essa posição, eu comecei a pensar em algumas questões que eu falo assim, nossa, beleza, já que eu não tenho tanta experiência e eu sou muito amiga aqui de todo mundo, então eu vou partir de algumas premissas aqui. Primeiro, nada vai mudar, meu relacionamento com as pessoas não vai mudar, a gente vai continuar tudo igual aqui. Segundo, eu acreditei que eu seria muito reconhecida a partir daquele momento, afinal agora eu estaria à frente de uma equipe, né? E terceiro, eu acreditava que todo mundo ia me ver como líder. A partir do momento que ele comunicasse que eu seria a nova líder da equipe, seria um pluft. Todo mundo me veria como líder naquele momento. Mas a realidade foi bem diferente. A gente vai falar bastante, inclusive, sobre isso. E o que acabou acontecendo foi... Bom, eu me senti completamente perdida, porque eu tive que trocar roda com o carro andando, né? Eu não tive tempo de me preparar como líder antes de ocupar essa posição. Eu já tive que ir ocupando ali a toque de caixa, digamos assim. Uma das pessoas da equipe não gostou nada da ideia, ficou extremamente incomodado e, tipo, reagiu totalmente negativamente quando a notícia foi dada para todo mundo da equipe de que eu seria a nova líder da empresa. E aí eu me sentia completamente perdida, porque eu me sentia insegura, eu não sabia muito bem quais eram os próximos passos que eu tinha que dar. Eu acreditava que eu precisava dar conta de tudo, eu acreditava que eu precisava ser 100% produtiva o tempo todo, né? Afinal... como que eu ia poder demonstrar algum tipo de fraqueza ou de improdutividade, sendo que no meio de todas aquelas pessoas eu tinha sido escolhida. Então eu tinha que mostrar serviço, eu tinha que mostrar que eu era capaz, eu tinha que mostrar que eu era suficiente e competente para estar naquela cadeira. Então eu acabava trabalhando muitas horas por dia para tentar dar conta de tudo, e tinha um agravante que quando eu assumi aquela posição, eu não podia simplesmente sair contratando todo mundo, então eu continuei exercendo as mesmas funções operacionais que eu já tinha antes, aí somadas às tarefas de liderança. Foi só depois de 2 anos e meio que eu realmente deixei o operacional e passei a só liderar a equipe, né? Só liderar a equipe. A gente vai falar sobre isso, inclusive. Mas era algo que, assim, eu ficava me cobrando muito para conseguir dar conta de tudo, mesmo com tarefas agrupadas, né? Porque eu sei que é a realidade de muitas pessoas. E aí teve um mimo, vou chamar assim, que em 2020 eu acabei tendo um princípio de burnout porque eu estava nessa loucura, né, de querer dar conta de tudo. Eu estava desconsiderando muitas questões que a gente vai falar aqui e isso estava fazendo com que eu me sentisse cada vez mais uma líder perdida. E aí naquele momento, qual foi a minha alternativa que eu tinha? Eu fiquei pensando, cara, eu vou começar a documentar tudo isso que eu tô vivendo, tudo isso que eu tô sentindo, eu vou começar a documentar. E aí eu mandava áudios pra mim mesma lá no WhatsApp, falando, ai, hoje o dia foi assim, hoje o dia foi assado, ai, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Eu comecei a documentar tudo porque em algum momento, e assim, talvez você acredite ou não, mas uma semana antes de eu ser convidada para ser promovida, né, convidada para assumir a liderança da equipe, eu recebi meio que uma mensagem, através da minha intuição, posso dizer assim, de que era para eu escrever um livro falando sobre a jornada de como ser promovida para um cargo de liderança. Louco, né? E aí, uma semana depois, eu recebi tive essa conversa com o meu líder, onde ele me promoveu. Então, eu comecei a documentar isso, porque eu pensei, em algum momento eu vou poder usar, né? Esse sofrimento que eu tô tendo, esses relatos que eu tô tendo, eu vou poder usar para escrever, talvez, esse livro ou para fazer alguma outra obra, né? Não sabia ainda exatamente o que eu ia fazer. E é muito louco, porque assim, toda vez que eu falo desse sentimento que eu tinha de que eu tava completamente perdida na liderança, algumas pessoas chegam pra mim e falam assim, ah, mas Aline, você trabalhava numa empresa de gestão, então pra você era mais fácil. Então, eu também achei que seria. Até eu descobrir que, com base na minha experiência, com base em vários estudos que eu já fiz, que assim, entender dessa parte técnica, de ferramentas, passo a passo, gestão, que muitas vezes é o que é ensinado em MBA, ou em faculdades, ou cursos, né, ou livros, na verdade a maioria dos livros falam só sobre isso, só representa 30% do que de fato é liderança, porque como a gente lida com pessoas todo o santo dia e o dia inteiro, a outra parte do nosso trabalho como líder é lidar com emoções, lidar com o comportamento dos outros, lidar com pressão, lidar com as tretas que acontecem, lidar com a gente mesmo, lidar com os nossos próprios conflitos, nossas próprias inseguranças. Ou seja, isso tudo não é necessariamente técnico, isso são questões mais de comportamento e autoconhecimento. Então, assim, esses outros fatores que acabavam fazendo eu me sentir perdida na liderança, querendo ou não. E aí, o que eu comecei a fazer? Primeiro, eu contratei mentoria, a empresa contratou mentoria também pra mim na época,
comprei curso, a empresa investiu em curso, comecei a participar de formações, imersões, eventos, fiz muita leitura de livros, fiz muito benchmarking também com outras pessoas, outros líderes, para eu entender como que era o dia a dia deles na prática, para justamente eu começar a deixar de me sentir uma líder perdida e começar a me sentir uma líder confiante, uma líder que conseguia liderar de alguma maneira aquele time. Porque o meu grande objetivo era eu começar a me sentir mais autêntica mesmo, sabe? Porque como eu acreditava que nada ia mudar do meu relacionamento com as pessoas que antes eu era par, né, e acabei me tornando líder, só que na verdade não foi bem assim que aconteceu, eu tava me sentindo meio ET, sabe? Eu tava me sentindo meio deslocada. Então eu queria começar a me sentir cada vez mais autêntica de novo. E aí, o que aconteceu? Em 2021, eu tive mais um salto na minha carreira, que foi quando eu tive que formar novas lideranças, promover novas lideranças na equipe, contratar também pessoas de fora, para poder assumir uma posição de um novo nível hierárquico no meu time. Era um momento onde eu ia passar a ser líder de outros líderes. E foi um momento muito icônico para mim, porque lá em 2020 a gente tinha montado, nessa empresa que eu fazia parte, uma formação de liderança para uma série de líderes, né? E eu estava à frente dessa formação, então eu que entreguei muita dessa formação. E eu tive como base essa formação que eu entreguei para que eu pudesse formar esses novos líderes dentro da minha equipe. E assim, foi uma experiência muito incrível, eu vou dizer. Foi aí que a brincadeira começou a ficar séria. Quando eu realmente comecei a liderar outros líderes, que eu comecei a perceber a importância cada vez maior de um entendimento de liderança. Como realmente formar novas pessoas, como me fazer ser clara, como fazer a cultura que eu estava querendo construir ser repassada para o time de base, já que eu não estava mais lidando com o time de base. E foi uma sensação assim que parecia que eu estava voltando a estaca zero no sentido de novas experiências, novos aprendizados, só que eu pude utilizar toda essa bagagem que eu já tinha adquirido ao longo desses primeiros anos enquanto líder e por ter criado formações dentro dessa empresa que eu fazia parte. Aí, só para trazer alguns números interessantes aqui para vocês. Eu fui promovida em 2019. Nessa época a gente terminou o ano com 3 pessoas no time de marketing, mas quando eu fui promovida só tinha eu, né, no time de marketing. E quando eu saí da empresa em 2023, a gente estava com cerca de 20 pessoas. A empresa como um todo, quando eu entrei, tinham 6 pessoas no time. E quando eu saí da empresa, a gente já tinha mais de 70 colaboradores. Então foi um crescimento muito expressivo realmente que aconteceu lá. Em 2023 aconteceu a minha transição de carreira, quando eu saí dessa empresa que eu fiz parte por todos esses anos e abri a minha própria escola, que é a Escola da Líder Autêntica, como eu já comentei lá no início. E aí algumas pessoas vieram me perguntar, mas Aline, por que você tá fazendo isso? Por que você fez o que você fez? E aí, assim, o que aconteceu, gente? Desde 2019, por aí, eu já entrego conteúdo gratuito nas minhas redes sociais. Eu já tive um podcast, eu entregava bastante conteúdo no Instagram e assim por diante. E eu recebia frequentemente muitas mensagens como essas daqui que você tá vendo aqui na tela agora, tá? Por exemplo, essa. Boa noite, tudo bem? Então, lembra do processo de liderança? Não teve. Aproveitaram o último que eu fiz e eu fui promovido. Grande abraço. Ela foi promovida essa semana, estamos tão felizes. Eu estou sendo promovida, fiz o benchmark com algumas mulheres que trabalham em cargos de liderança aqui na minha cidade, estou muito feliz, segui todos os seus conselhos. Acabei de ser promovida. Então foi algo que começou a acontecer e eu falei, cara, tem alguma coisa aí. Eu vou investir nesse meu desejo que eu sempre tive. Eu vou investir e vou abrir a escola. E de lá pra cá, gente, já foram centenas de líderes. Eu abri essa escola lá em setembro de 2023 e de lá pra cá já foram centenas de líderes formadas, mentoradas. E aí eu pude reunir outros tipos de resultados que minhas alunas começaram a gerar também, como esse que você tá vendo aqui agora. Como o da Amanda, que ela veio compartilhar, né? Ela falou assim, boa tarde, pessoal, venho compartilhar com vocês que eu acabei de ser promovida para coordenadora da área. Estava no processo de amadurecimento desde fevereiro e com a ajuda do curso e da mentoria da nossa mestra Aline, consegui alcançar o meu objetivo. Retornei hoje de férias e já tenho essa excelente notícia. Cada palavra do curso e da sua mentoria foram essenciais para essa promoção. Muito obrigada. Aí aqui teve uma outra líder falando assim, vim aqui resolver o perrengue de hoje, fiz o feedback usando a ferramenta marca, foi ótimo, me senti mais segura. Porque uma das queixas que os meus alunos têm muito é tipo, eu me sinto muito insegura pra fazer feedback, pra conversar com meu time e assim por diante. E tiveram outros aqui como esses que você tá vendo aqui na tela, que eu vou deixar inclusive aqui nessa página pra você consultar depois e ler com calma, tá? Então se você me perguntar por que eu faço o que eu faço, é por causa desses depoimentos que eu tenho recebido e o quanto isso tem me motivado absurdamente para seguir cada vez mais firme e fazer essa escola crescer cada vez mais com as líderes que estão vindo e estão chegando e estão fazendo parte da formação e diversos outros cursos e mentorias que a escola tem promovido para que elas deixem de ser uma líder perdida para se tornarem uma líder autêntica. Agora bora lá, vamos ao que interessa. Quero falar aqui para você, dentro dessa minha história, talvez você deve ter se identificado com alguns pontos que eu trouxe.
Mas agora eu quero trazer aqui algumas das principais queixas que eu escuto frequentemente de mulheres no mercado de trabalho, especialmente mulheres líderes, tá? Quais são as queixas? Uma autocobrança excessiva, e essa autocobrança ela vem muito no lado de parecer suficiente, ser suficiente, que era como eu me sentia, né? E ser altamente produtiva, é entregar resultados sempre, na melhor produtividade, não parar, não respirar, não descansar, basicamente isso, né? Essa ansiedade de precisar dar conta de tudo, de mostrar que é uma pessoa que, não, manda mais trabalho, vem pra cá, deixa que eu dou conta, bem nessa vibe, de não poder demonstrar fraqueza, porque se você em algum momento não parecer que tá bem, eu não estiver 100% sorrindo, eu não estiver 100% firme ali no que você tem que fazer, as pessoas não vão dar credibilidade para aquilo que você tá falando. Será mesmo? A gente vai falar sobre isso. Não se sente ouvida. Essa é uma grande queixa também que eu escuto de muitas líderes. Tem uma insegurança muito grande, uma insegurança para se posicionar, uma insegurança para ter credibilidade, uma insegurança para ser líder e se sentir reconhecida pelo time. E fica naquele limiar de eu não sei se eu tenho que ser boazinha demais ou se eu tenho que ser brava demais, qual que é o meio termo? Ser boazinha demais as pessoas vão me fazer de trouxa, se eu for brava demais as pessoas não vão me respeitar. E aí? Qual que é o melhor caminho? Qual que é o melhor jeito? Qual que é a melhor atitude, né, na hora que a gente vai liderar? A gente vai falar sobre isso, mas essas são as principais queixas que eu costumo receber no dia a dia. Eu até quero que você, nesse exato momento, comece a refletir se essas queixas, elas são parecidas com as que você costuma ter, e como que você se sente, né, se realmente é isso, e quais são as outras que você também acaba tendo, tá? E agora eu quero trazer pra você, de uma maneira bastante contraintuitiva, eu quero te trazer uma oportunidade que tem por trás desses desafios que eu acabei de apresentar. Que a gente tende a olhar para alguns desses desafios como tipo, cara, é isso é o meu problema, é assim que eu tô vivendo hoje e é assim que eu tô me encontrando hoje. E é o que eu quero te trazer aqui agora, nesse exato momento. Qual que é a oportunidade, qual que é o ponto de vista extremamente positivo que tem por trás de cada uma dessas coisas. E vamos começar falando de uma maneira que englobe vários desses desafios, na síndrome da impostora. Que nada mais é do que aquela vozinha que fica lá no nosso ouvido, dizendo que a gente não é boa o suficiente, que todo mundo é melhor que a gente não tem que se arriscar porque a gente não tá pronta, que a gente não é capaz e coisas nesse sentido. Você acaba ouvindo bastante essa vozinha aí na sua mente? Eu bastante, tá? Inclusive, é bem sobre isso que eu quero falar aqui pra você agora. Basicamente, a síndrome da impostora é aquela síndrome, aquela vozinha que faz com que a gente se torne uma grande carrasca com nós mesmas. Tipo assim, chicote atrás de chicote, sabe? Se punindo, se xingando, sabe? E realmente, quando eu falo se xingando mesmo. Eu tenho certeza que você já fez isso com você mesma. Tipo, nossa, que burra, como assim você fez isso? A síndrome da impostora também faz com que você se sinta insuficiente, né? Nunca tá pronta, nunca é boa o suficiente, sempre tem alguém melhor do que você. É um peso, né? É um fardo se sentir assim, querendo ou não. E a síndrome da impostora, ela também pode te travar por medo de arriscar. Medo de acreditar que, como todo mundo é melhor do que você não vai passar, não adianta você querer fazer uma determinada ação, até porque se você errar, imagina como que você vai se tratar. Se acontecer uma falha ou se não der certo, alguma coisa nesse sentido. Acaba gerando aquele medo também de não agradar, sabe? Medo de não agradar as pessoas e assim por diante. E por fim, acaba acreditando que se você chegou onde você chegou, é porque você teve sorte. Não é porque você é uma mulher competente, não é porque você é uma empresária competente, uma líder competente, não. É porque você teve sorte. Afinal, outras pessoas são muito melhores do que você e elas batalharam talvez muito mais ou qualquer coisa desse tipo. Engraçado, né? Não sei se você se identifica com todos esses ou alguns desses aqui. E agora, nesse momento, eu quero te trazer qualquer oportunidade que tá por trás da síndrome da impostora. Sim, existe uma oportunidade por trás, é isso que eu quero te falar agora. Por naturalmente a gente se cobrar muito, sabe? Ser a própria carrasca, sabe o que acaba acontecendo? Primeiro, toda vez que a gente precisa entregar algo, produzir algo, né, fazer alguma demanda, produzir uma reunião, conduzir uma reunião, prestar contas, a gente se esforça muito, sabe? Sabe se matar? Faz tipo muito. Se era pra fazer 100%, a gente faz 120, 150%. Justamente porque a gente acredita que aquilo que a gente tá fazendo nunca é bom o suficiente. Então a gente sempre quer fazer a mais pra parecer que a gente, nossa, agora talvez esteja bom. E ainda é capaz de se cobrar dizendo que ainda não tá bom, mesmo fazendo assim um over delivery, sabe? Uma entrega muito maior do que deveria ter sido feita. E isso tem um ponto positivo. Vamos lá. Primeiro, claro que tem um lado negativo, que isso nos torna uma pessoa meio tóxica com a gente mesma, né? Por isso eu recomendo terapia, por favor. Mas um ponto positivo é que a gente começa a entregar as coisas no nível de qualidade interessante, viu?
pessoas começam a olhar e falam assim, caramba, trabalho incrível que a fulana fez. Pô, por mais que elas não falem isso pra você, elas sabem que estão recebendo um trabalho incrível. E elas sabem que isso vem por causa da autocobrança que você tem tão forte com você mesmo. E um outro ponto de grande positividade que eu diria que tem por trás da síndrome da impostora é o fato de que a síndrome da impostora faz com que a gente se mantenha sempre aberta para o autoconhecimento, sempre aberta para o desenvolvimento. Faz com que, como a gente acredita que nunca está pronta, nunca está boa o suficiente, a gente está sempre aberta para ouvir e aprender cada vez mais. E pessoas que acreditam que já estão ótimas, boas o suficientes, acabam estagnando, porque elas nunca acreditam que precisam melhorar mais. Então, esse é um ponto muito positivo que a síndrome da impostora acaba trazendo pra gente. Primeiro, ser uma aliada com um compromisso de qualidade que a gente entrega. E segundo, acabar mantendo a gente sempre aberta ao autodesenvolvimento. Claro que a síndrome da impostora, quando a gente consegue trazer ela como uma grande aliada, é assim que ela passa a ser como um ponto positivo. Só que até chegar nesse momento, a gente tem que aprender a lidar com ela. Mas eu só quero trazer esse ponto de vista pra você que talvez você não tenha pensado ainda. E acredito que a síndrome da impostora só é uma grande carrasca na sua vida, só que ela traz pontos positivos. E provavelmente ela que te colocou, ou ela foi muito responsável por te colocar onde você tá hoje. E muito provavelmente é por isso que você tá aqui nesse momento se desenvolvendo, assistindo essa aula que eu preparei pra você. Agora vamos lá, vamos falar de uma outra armadilha que provavelmente você está caindo, que é acreditar que você precisa estar bem 100% do tempo. Que você não pode em nenhum momento demonstrar que tá chateada, que não tá bem, que aconteceu algum problema na vida pessoal, ou que aconteceu algum desafio na empresa. Não, você tem que estar constante, assim, aí bem falando do seu humor 100% do tempo. E como uma líder perdida geralmente reage diante da questão de parecer bem 100% do tempo? Acredita que não pode demonstrar emoções para o time, especialmente emoção de tristeza, porque vai parecer que você é uma pessoa fraca se você demonstrar qualquer tipo de vulnerabilidade nesse sentido. Outra coisa, o time jamais pode suspeitar de qual fase do seu ciclo você tá, até porque, olha, fase do ciclo, trabalho, essas coisas não se misturam de jeito nenhum. É como se você desassociasse. É como se você chegasse na empresa e deixasse para trás a sua família, a sua vida pessoal, o que você é, o que você já fez, tipo assim. Chegou na empresa uma coisa e em casa que eu lido de novo, como se a gente conseguisse se desassociar, né, de alguma maneira. Quando na verdade isso não existe, né? Essa história não existe. E aí tem outras líderes perdidas também que acreditam que tem que ser brava, que tem que ser durona, pra daí sim o time dar credibilidade. Será mesmo? A líder autêntica, ela utiliza essa realidade, o realismo de ter emoções, de viver oscilações, como um ponto para gerar um ambiente seguro, um ambiente real com o time. E dessa maneira, caso ela não esteja 100% bem, ela avisa as pessoas da equipe, tipo assim, pô, galera, olha só, tô vendo um problema pessoal agora, nesse momento. Se por um acaso eu não tiver sorrindo o tempo todo, ou tiver com uma afeição um pouco mais preocupada, é só porque eu ainda tô resolvendo algumas questões, mas em breve vai se resolver, então eu só queria avisar vocês. É muito simples. Ela tem uma conversa, ela avisa o time. E sabe o que acaba acontecendo? Quando ela faz isso, ela cria um ambiente real, de maneira que as pessoas também param de fingir que estão bem e começam a abrir, a expor essa vulnerabilidade. Quando você tem um ambiente verdadeiro e que gera essa conexão de verdade, um ambiente real, sem parecer que tá todo mundo bem, fingindo que tá tudo bem quando na verdade não tá, você acaba conseguindo liderar as pessoas de fato. Porque você só consegue liderar com aquilo que você tem na mão. Se as pessoas estão fingindo que tá bem, né, que estão ótimas, maravilhosas, porque isso começa de você, né, pelo exemplo que você tá dando, fica um pouco difícil você intervir, você conseguir realocar alguma demanda, você conseguir ajudar e apoiar essa pessoa, mesmo que seja um problema pessoal. Agora, quando a gente cria um ambiente real, aí é outra história. Aí a gente tem condições de liderar as pessoas de uma maneira inteira. E por último, vamos supor que essa líder tá, sei lá, no período hormonal mais difícil, talvez na TPM, ou tá estressada porque aconteceu algum problema, bateu o carro, sei lá, não foi um dia muito legal pra ela. Ela avisa o time, ela fala, gente, cara, olha só, se eu der patada em alguém, eu já peço desculpa de antemão, é só hoje mesmo, hoje eu não tô legal, então assim, relevem se eu ficar um pouco mais quieta aqui na minha, se eu ser um pouco mais objetiva na minha fala, relevem. Ela avisa o time porque ela tá se percebendo. Só que a única maneira de ser uma líder autêntica e conseguir perceber tudo isso é
justamente tendo percepção, ou seja, tendo um pouco de consciência emocional, de inteligência emocional. E isso parte primeiro do autoconhecimento. Eu preciso me conhecer, eu preciso conhecer de como que eu reajo, como são as minhas emoções, como são os meus comportamentos, para que dessa maneira, eu percebendo, eu aviso as pessoas ao redor. Não dá para viver no piloto automático e conseguir criar um ambiente de autenticidade. O ambiente de piloto automático está muito mais atrelado à líder perdida que fica vivendo a vida ali, ó, numa bola de neve, acaba vivendo vários processos de sequestro límbico que a neurociência explica, inclusive, que é o momento onde a gente simplesmente perde o controle e nem percebe do que está acontecendo. É o famoso piloto automático, só que no ponto de vista de perder realmente o controle das atitudes, acontece geralmente quando não tem essa autopercepção e esse autoconhecimento. E é por isso que lá no início eu comentei. Parte da liderança autêntica eu acredito que é dividida em 3 tópicos principais, que é a parte técnica, né, que é o que a gente mais vê de conhecimento, questões comportamentais e de autoconhecimento. Fez sentido para você até agora? Reflita. Me conta se está fazendo sentido. Mais um erro muito comum que as líderes cometem é querer exigir de si mesma constância ao longo do mês inteiro. Sabe quando você tem um período do mês que você está se sentindo muito produtiva e aí você quer que esse período se estenda para o mês inteiro, você só quer ser produtiva o mês inteiro? Isso é antinatural. Só que qual que é o lance? Uma líder perdida, ela acaba não se conhecendo, não conhecendo o próprio ciclo, então se cobra, se compara com as outras pessoas, se compara com outros homens, especialmente, que acabam vendo uma constância hormonal, até por uma questão de ser natural. O homem não tem oscilações hormonais ao longo de um mês, ele tem oscilações hormonais que duram a vida dele inteira, e não dentro de um mês ele vive um monte de altos e baixos, né? Então a gente começa a se comparar com a produtividade dos outros, começa a se comparar com o que eu era ontem, com ontem eu tava produtiva e hoje eu não tô, e começa a se cobrar acreditando que é uma baita de uma incompetente, uma baita de uma inútil, por não conseguir se manter constante. E aí tem líderes perdidas também que acabam utilizando a TPM como uma espécie de muleta, sabe? Tipo signo, que você fala, ai, releva porque eu sou de Gêmeos, ai, releva porque eu sou virginiana, ai, eu sou assim mesmo porque eu sou capricorniana. Tem líderes que usam a TPM como uma grande muleta pra dar patada nas pessoas. Tipo assim, ai, releva porque eu tô na TPM, sabe? Ou seja, ela não tá sabendo como utilizar o ciclo dela de uma maneira realmente construtiva. De uma maneira que uma líder autêntica utiliza. E aí, pra fechar com chave de ouro, a líder perdida acaba ignorando completamente o fato de que ela é um ser cíclico. Por isso que eu estou falando com mulheres nesse momento. Você é um ser cíclico. Você tem 4 pessoas, 4 líderes diferentes ao longo do seu mês. Eu não posso exigir constância de mim e eu não posso ignorar esse fato, que é uma questão natural, é hormonal. Nosso corpo biologicamente funciona desse jeito. E aí agora vamos falar da líder autêntica? Vamos falar da líder autêntica. Como que ela lida com tudo isso? A líder autêntica, ela basicamente, ela entende que ela possui esses 4 seres humaninhos dentro delas, esses 4 líderes diferentes. A líder autêntica, ela entende que ela tem uma líder mais intuitiva, ela tem uma líder super produtiva, ela tem uma líder mais carinhosa e ouvinte, com uma escuta mais ativa, e ela tem uma líder mais resolutiva dentro de si. Entendeu que são 4 líderes muito poderosos que tem dentro da gente? O grande lance é, eu preciso utilizar cada uma dessas líderes dentro de mim com intencionalidade. Até para deixar um pouquinho mais claro isso que eu tô falando. A líder mais intuitiva está no nosso momento da menstruação. É onde a gente está com uma intuição mais aflorada, uma conexão para nós, dentro de nós, muito mais intensa. A segunda semana depois da menstruação é a semana onde a gente se sente super produtiva, super focada, sabe? Que a gente faz uma lista enorme no checklist e consegue dar conta de tudo. Isso acontece porque a gente está num momento hormonal que facilita isso. A gente está com mais hormônios de felicidade dentro do nosso corpinho. E aí vem a terceira semana, que é uma semana que ela fica ali numa intersecção de ovulação, né? Que começa na segunda semana e termina na terceira semana, mas é um momento onde a gente tá mais carinhosa, a gente tá mais ouvinte, tá com uma escuta mais ativa, que é o momento perfeito para marcar conversas individuais com o time, por exemplo. E a gente tem a quarta semana, que é a famosa TPM, que é onde a gente tá assim, ó, pavio curto, quer resolver as coisas, não quer ficar perdendo tempo, sabe? Quer tirar da frente logo projetos que estão parados. Olha como eu tenho uma líder extremamente resolutiva e produtiva quando se utilizar ela da maneira correta, sabe? Então, assim, a líder autêntica, ela se conhece
conhece do seu próprio ciclo e usa o próprio ciclo com intencionalidade. Bora lá, vamos dar sequência aqui então para um último tópico importantíssimo, que é: muitas líderes acreditam que a liderança ela é uma habilidade nata, que as líderes que são líderes muito boas, líderes que são admiráveis, são líderes que já nasceram com essa habilidade, ou que existe um único jeito de liderar. Ai, mas Aline, como é que eu vou liderar bem se eu não sou uma pessoa tão comunicativa? Porque uma líder nata é uma pessoa super comunicativa. É isso, será mesmo? Então vamos falar sobre isso, tá? Uma coisa que é importante falar, gente, primeiro, não existe um jeito único de liderar. É justamente aí que entra a liderança autêntica. É justamente nesse aspecto que eu quero dizer. Quando eu falo da liderança autêntica, eu tô querendo dizer que você vai encontrar quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos, quais são os seus valores, qual é o teu estilo natural de liderar, porque dentro desses estilos existem 6 estilos que eu ensino para as minhas alunas. Existe o seu ciclo menstrual, que ele é extremamente único e você precisa se conhecer, entender dele, para que você possa utilizar de uma maneira produtiva. E existem as coisas que você gosta de fazer também, os setores e as coisas que você gosta, tipo de perfil de pessoas, né, que está muito atrelado, inclusive, aos seus valores. Ou seja, isso torna a sua liderança única. Não adianta eu querer copiar o como uma outra pessoa determinada é, ou muitas líderes acabam falando assim: Aline, eu quero ser uma líder igual a você. Você pode se inspirar em muitas características que eu tenho, mas o grande poder está em você encontrar qual que é a liderança autêntica que está dentro de você, a partir das suas características fortes, sabe? E aí que entra uma grande oportunidade, porque a gente para de ter que desassociar a vida da pessoa física com a pessoa jurídica, né? Ou seja, a pessoa dentro de casa com a pessoa do trabalho. A gente consegue unir essas duas coisas. Só que para isso existem uma série de questões que você precisa trabalhar, precisa se conhecer, que eu ensino bastante para as minhas alunas. E isso tudo te torna uma pessoa única. Então, assim, a gente precisa considerar setor, precisa considerar você, suas características, precisa considerar estilos de liderança, tudo isso. Ou seja, não tem um jeito único, correto, o melhor jeito de liderar. Existem perfis, existem situações, existem tipos de empresa, existem setores e times que você cabe perfeitamente com base naquilo que você é boa. Só que para isso você precisa se conhecer. E aí qual que é o grande lance que eu quero falar para você aqui agora? Que para você se tornar uma líder autêntica, né, que talvez você esteja se perguntando: legal, mas como é que eu faço, né? Aline, me identifiquei com tudo isso, entendi como é que funciona, mas como que eu faço para me tornar uma líder autêntica? E aí como que geralmente as pessoas visualizam como que é a liderança no dia a dia? As pessoas visualizam como se a liderança fosse 100% técnica. E é por isso que vão buscar MBA, é por isso que vão buscar um curso, uma faculdade de administração, é por isso que vão buscar livros e assim por diante, porque acreditam que a liderança ela é única, exclusivamente técnica. Só que como a liderança realmente é 30% técnica, porque basicamente a técnica é onde vai profissionalizar a sua liderança, né? Onde você vai pegar uma ferramenta, um hackzinho e vai aplicar. Só que não tem como você aplicar todas essas ferramentas se você desconsiderar os outros 2 principais fatores, que é onde eu realmente acredito que a liderança está concentrada, né? Tanto que eu falo com 70-30. 70% está impactado totalmente em questões comportamentais e de emoções, como eu já comentei mais cedo, e sobre autoconhecimento, sobre quem é você, quais são as suas características, como eu acabei de comentar. Então, por isso a liderança autêntica ela é a junção desses 3 principais pilares. O autoconhecimento, que é olhar para o teu interior, olhar para esses teus pontos fortes, olhar para os teus pontos fracos e estudar eles e entender como que você pode aplicar eles com intencionalidade, é aprender sobre gente, aprender sobre pessoas, aprender sobre emoções, aprender sobre comportamentos, para poder aí sim utilizar ferramentas, passo a passo, planilha, um documento prontinho para aplicar na sua liderança, porque você vai precisar conduzir as pessoas para poder utilizar as ferramentas. Então, só a ferramenta sozinha, talvez você não consiga ver o todo, você não consiga aplicar ou acabe se sentindo ainda perdida, mesmo tendo passo a passo na mão, né? Justamente porque você está desconsiderando essas outras características que são tão fundamentais da liderança. E onde você aprende todos esses pilares e aprendendo com passo a passo mesmo todos esses assuntos que eu falei aqui e muitos outros, né, que são voltados para a liderança. Dentro da formação de liderança para mulheres, que foi uma formação que eu montei baseada em toda a minha experiência, baseada em todos os meus estudos que eu fiz ao longo desses anos, todos os empresários que eu acabei lidando, né, que foram milhares de empresários e líderes também, como eu comentei, que já passaram mais de 600 líderes que eu pude conversar e pude mentorar e pude formar ao longo desses anos. E essa formação ela está dividida em 22 módulos atualmente e mais de 70 videoaulas.
Por que eu falo mais de 70 videoaulas e atualmente 22 módulos? Porque essa é uma formação viva. Ela tem lá essas aulas já disponíveis para quem se inscreve. No momento em que é liberada a inscrição, você já tem acesso a essas aulas, só que constantemente eu e meu time, a gente vai, a partir dos feedbacks que a gente vai recebendo das líderes que fazem parte da formação, a gente vai alimentando e aprimorando e tornando essa formação cada vez mais completa. Então você acaba tendo um curso vivo, um curso que está sempre sendo atualizado. E lá você vai encontrar assuntos como as ferramentas de autoconhecimento, né, como eu já comentei. Você vai aprender sobre como dar feedback, como contratar, como demitir, como delegar, sobre estilos de liderança, como montar uma cultura forte dentro da empresa, como fazer reuniões e conduzir reuniões, como lidar com momentos de pressão, como se comunicar de uma maneira efetiva, como prestar contas e assim por diante. São dezenas de módulos que tem lá, justamente voltado para um ponto de vista extremamente prático da liderança. Então é você assistir e aplicar. Por isso que eu até falo para as minhas alunas que a formação ela funciona como se fosse um manual. Ela não é para você assistir uma vez, pegar um certificado e ir embora, sabe? A formação ela realmente é um local para você assistir, aplicar. Assistir de novo para relembrar, aplicar de novo e ir validando, porque é muito prático. Lá eu trago muitos exemplos do dia a dia para que realmente você consiga tangibilizar isso na essência. E sim, já dei um spoiler, mas sim, você é certificada. Ao final da formação, você recebe um certificado da formação de liderança para mulheres que você pode compartilhar no seu LinkedIn, você pode compartilhar para os empregadores que você faz parte, porque com certeza essa é uma formação que ela vai te dar muita credibilidade. Um aviso muito importante que eu preciso te falar, então presta muita atenção nisso que eu vou falar agora, tá? Se você tá procurando a fórmula mágica da liderança, assim ó, peguei isso daqui, apliquei. Pronto, agora eu sou uma líder autêntica. Você tá no lugar errado. A formação de liderança para mulheres não é para você. Ali dentro, você vai precisar fazer um mergulho profundo no seu autoconhecimento. Você vai ter que abrir umas gavetinhas aí através de ferramentas que eu entrego lá dentro, justamente para você aprimorar e se conhecer cada vez mais. Porque só assim que você vai chegar na sua liderança autêntica. Então, assim, tem muita ferramenta para você aplicar, tem muitos exercícios e tem muitas coisas que eu falo assim, olha, recomendo que você faça. Isso com certeza vai te ajudar. Ou seja, você tem que colocar em prática. Então não é algo assim, que legal esse curso que eu estou fazendo. Não, você vai ter que colocar em prática para daí sim você ir masterizando e se tornando uma líder realmente que se sente confiante no dia a dia. Além disso, todas as alunas da formação de liderança para mulheres fazem parte de uma comunidade, que é a comunidade de líderes autênticas, que é uma comunidade no WhatsApp, onde eu reúno todas as alunas da formação. E lá dentro, assim, gente, olha, é um grande orgulho para mim liderar essa comunidade, porque todo santo dia as líderes compartilham desafios, uma ajuda as outras, compartilham ideias, dicas, sugestões, assim, uma comunidade, sério, verdadeiramente unida e que contribui muito umas com as outras. Então lá as líderes não se sentem sozinhas, elas se sentem amparadas, porque tem outras líderes para elas conversarem, desabafarem, pedir conselhos, pedir opiniões. E é isso que é uma comunidade. É disso que é feita uma comunidade, de um elo de confiança e muito respeito que tem lá dentro. Então todas as alunas que se inscrevem para a formação de liderança para mulheres recebem acesso a essa comunidade, recebem acesso também ao meu Close Friends no Instagram, que é a área de melhores amigos, onde eu posto coisas mais do meu dia a dia aqui da empresa, o que a gente está fazendo, como que a gente está montando e estruturando as coisas, compartilho algumas questões mais pessoais ali também, e também tem acesso ao suporte do meu time, tanto pelo WhatsApp quanto por dentro da própria plataforma da Hotmart, que inclusive é uma plataforma extremamente segura, tanto para você acompanhar a formação, quanto para você fazer o investimento, né, na sua formação. Então é uma plataforma 100% segura e reconhecida para você fazer o investimento, tá? E agora você deve estar se perguntando, mas Aline, qual que é o investimento na formação? Beleza, eu já entendi que faz sentido para mim, que funciona, mas qual que é o investimento? E antes de falar em investimento, eu quero trazer uma pergunta que geralmente vem para mim, tá? Aline, qual que é a diferença entre fazer um MBA e fazer a formação de liderança para mulheres? Qual que é o melhor? Algumas pessoas perguntam. Uma das coisas que é importante falar é que, se você tem o objetivo de aprender bastante teoria, passar bastante tempo estudando, né, cerca de 1 ano e meio a 2 anos, estudando e aprendendo bastante coisa e assuntos generalizados que não necessariamente são conectados com a prática, mas que quer um reconhecimento de um diploma e tudo mais, e de alguma maneira você não tem tanta preocupação com quanto você vai investir, né? Porque um MBA geralmente tem um investimento aí de 10 mil, 15 mil, 20 mil, até uns MBAs de 40 mil, que depende muito, né, de onde você vai fazer, você pode optar para um MBA tranquilamente. Agora, se você está no momento que você está se sentindo completamente perdida e quer se sentir segura,
quer ter ferramentas práticas, não quer perder tempo aprendendo um monte de groselha, um monte de assuntos que talvez você não consiga aplicar e você quer realmente aprender na prática. Tipo assim, aprendi e já vou colocar em prática, aprendi e já vou colocar em prática. Então a formação de liderança para mulheres é para você e com um investimento muito abaixo do que você investiria no MBA e claro, com um tempo de aprendizado muito reduzido também, porque a aplicabilidade ela é muito mais alta. E essa é um dos princípios, inclusive, da metodologia da escola. Tudo aquilo que a gente ensina com um viés muito prático, a gente não fica perdendo muito tempo com teorias e tudo mais. Teoria a gente traz quando é para embasar algo que a gente já vai explicar na sequência, na prática já para você colocar, né? Investimento na formação de liderança para mulheres hoje é de 12 vezes de 249 com 21 centavos, que é o valor parcelado na Hotmart e à vista tem um descontinho lá para você que você pode optar. Tem várias opções de pagamento, tanto parcelamento no cartão, quanto no boleto, daí não é em parcelamento, tá? Aí no pagamento à vista, quanto pagamento no Pix. E uma recomendação que eu vou te trazer, tá? Eu tenho dezenas de alunas dentro da formação que venderam a ideia da formação para a empresa e a empresa investiu para elas, tá? Porque a empresa ganha, você ganha, todo mundo ganha e no final das contas você está crescendo muito com isso e a empresa está crescendo também. Então, se você, nesse momento, entender que faz sentido a empresa investir, conversa com a empresa, apresenta a formação, apresenta como que funciona para fazer sentido eles investirem na formação, tá? Inclusive, a gente emite nota fiscal bonitinho, o nome da empresa, não precisa se preocupar com isso, tá? Mas uma coisa que eu quero trazer para você é que o seu desenvolvimento, ele depende de você. Você precisa ser protagonista da sua própria carreira, do seu próprio desenvolvimento. Então, assim, se for possível, invista em você mesma. Porque você vai sentir, sabe, não sei nem explicar, um orgulho de si mesma por você falar assim, cara, eu fui lá, eu investi em mim mesma, e eu tô me bancando e eu vou fazer valer, vou fazer esse investimento valer a pena. Você tende a dar muito mais valor, inclusive. Isso aconteceu com várias alunas minhas que eu recebi mensagem. Inclusive, uma delas mandou uma mensagem mais recentemente falando assim, olha, eu não tinha como investir agora, nesse momento, mas assim, eu dei um jeito e a formação, ela tá sendo um divisor de águas na minha vida e eu assumi realmente essa responsabilidade de me desenvolver porque era aquilo que eu precisava. Então, eu deixo essa recomendação para você e se era talvez um sinal que você precisava, eu espero que esse sinal tenha atingido você no seu coração. Espero que esse conteúdo tenha feito muito sentido para você nesse momento, que tenha virado algumas chavinhas, especialmente sobre algumas frases e falas que você tenha se percebido, né, ao longo dessa sua liderança, ao longo da sua carreira. É importante falar, se você ainda não é líder, essa formação também é para você, tá? Porque como eu mostrei nos depoimentos aqui, a formação ela pode acelerar a sua promoção. Então, sim, a formação é para você. Mas é isso, líder. Clica aqui no botão que está aparecendo nessa página, que eu quero te ver dentro da formação. Quero te dar as boas-vindas para fazer parte dessa formação que pode ser um divisor de águas na sua carreira.